Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal e a pedidos vamos aprender a pintar esse gatinho aqui em aquarela. O vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou ensinar vocês a desenhar e a pintar. Tenho aqui o retrato desse gatinho e a gente vai descobrir as formas geométricas que tem nessa foto. Então primeiro o círculo e tem esse Vzinho que é o queixinho do gato. Então, vocês observem que tem o oval, né? Não é bem um círculo, é quase um ovo. E tem o queixinho. Logo depois a gente encontra o pescoço e traça essas linhas retas também. Depois a gente tem as orelhinhas, que são 2 triângulos acima da bolinha, né? Que são as orelhinhas. E agora a gente vai passar essas formas para o papel. Então, primeiro a gente repete o círculo, tenta imitar esses formatos geométricos. Esquece os detalhes agora do olho, da boca. Vamos copiar apenas esses formatos geométricos. Então, eu já imagino assim esse formato do Vzinho do queixo, né, dentro do círculo. E assim é como se fosse uma escultura. Você está esculpindo o desenho com lápis. Então, ali no canto direito, eu já sei que desce essa retinha, que é o pescoço. Ali do outro lado tem uma retinha um pouco menor. E à direita, né, a gente faz esse pescocinho. Então, eu vou só imitando essas linhas e tentando medir. Vocês vão observar, conforme eu vou desenhando, que eu vou errar a parte de fazer o olho. Vai ficar feio o gatinho, mas eu vou deixar o vídeo completo para que vocês observem como que a gente vai construindo esse desenho. E aposto que quando vocês vão fazer em casa, às vezes também sai um olho lá olhando para um lado e um olho olhando para o outro. Então eu vou deixar aqui o vídeo real, né, dessa construção desse gatinho. Observem que eu vou medindo, assim, essa orelha do lado esquerdo, né, tá um pouco mais alta do que a orelha do lado direito. Então, eu já vou observando essa inclinação na hora de passar para o papel, porque ele tá meio de ladinho, né? Então, agora, meio que eu já copiei esse formato para o meu papel. Esse formato do círculo, o queixinho, as orelhas e o pescoço. Agora, a gente vai traçar uma linha, uma cruz, na verdade, no centro do rosto dele, que vai passar pelo nariz e o queixo e a boca, e na horizontal vai passar no centro dos olhos. Então, você vai criar essa cruz também dentro do seu círculo ali, que é a cabecinha do gato. Então, você vai fazendo esses tracinhos para te ajudar na hora de criar, né, a composição dos olhinhos e do narizinho. Percebam que eu já estou marcando ali um outro triângulo, que é o narizinho. Ele está um pouco abaixo do meio da cruz. Então, a gente já vai pensando, um pouco abaixo do meio da cruz, eu já faço o triângulozinho de cabeça para baixo, onde vai ser o narizinho. E conforme você vai criando uma coisa, já vem a outra. Então, embaixo já tem esse triângulozinho aberto, que é a boquinha. Um pouco acima do triângulo do nariz, a gente tem, né, essa linha, que é o narizinho, né? Então, a gente imagina aqui. Então, eu sei que o olho vai começar, né, um pouco depois desse narizinho. Então, eu vou fazer 2 bolinhas que vão ser o olho. Nessa hora, você usa um lápis bem fraquinho e não usa muita força na hora de fazer esses tracinhos. Deixa a mão bem solta. Olhem aí o erro acontecendo. Eu tô fazendo os olhos, né? Mas talvez foi algum erro no cálculo, na estrutura. Percebam que na foto, os olhos são mais centralizados, são mais perto do nariz. E eu tô fazendo um pouco afastado. Mas, conforme eu vou fazendo, eu vou colocando o nariz, aí eu vou colocando a orelha e vou percebendo que o olho tá esquisito. Aí eu apago e faço de novo. Então, essa é a parte do rascunho, né? A gente vai criando e vai moldando esse desenho. Eu poderia ter cortado essa parte que deu errado, mas eu achei interessante deixar para incentivar vocês a não desistirem no primeiro erro, sabe? Você vai tentando e apagando. É para isso que existe a borracha, né? E nessa fase de rascunho é assim que a gente aprende a desenhar. Errando, errando e depois acertando. Agora eu
vou dar uma finalizada nessa estrutura. Então, agora que eu já sei onde fica o olho, o nariz e a boca, eu vou dando uma desenhada mais precisa. E aí eu vou acelerar essa parte para vocês, porque foi quando eu percebi que estava errado. E aí, conforme eu vou desenhando, eu vou notando esses erros. Então, agora eu vou delimitando mais os detalhes, ali onde eu vejo onde tem manchinhas, faço o contorno mais da orelhinha, um pouco mais firme. Nessa hora você pode usar o lápis um pouquinho mais forte ou usar um lápis mais escuro, né? Aí eu vou fazendo esses desenhos, aí percebi que o olho tá muito afastado. Então eu apaguei e vamos reiniciar. Mas agora que já tem a boquinha e o narizinho, eu já consigo ter uma noção melhor. Então eu vou ali trabalhando para que o olho fique numa posição mais agradável, né? Lembrando, gente, que a referência, a foto, é apenas o ponto de partida, não é o nosso ponto final. A gente usa ela apenas para conduzir o caminho, para entender, para dar uma ideia das cores, do formato, mas lembra que você está fazendo uma pintura e que, sei lá, vai que você quer ser um Tim Burton aí, fazer um gatinho com um olho gigante, você pode fazer também. Então, enfim, pode brincar também, não precisa ser perfeito. A gente não está fazendo um retrato realista, mas eu só estou mostrando o que você faz quando, né, percebe que tem alguma coisa errada, meio esquisita e quer dar uma melhorada. Então, você vai apagando até encontrar o jeito correto. Eu aproveito, né, agora que eu tô ali finalizando um pouco o desenho, para perguntar se vocês estão gostando dos vídeos do canal. Eu sempre leio os comentários e fico muito feliz com o feedback de vocês. Eu peço, por gentileza, que se vocês gostem do conteúdo, compartilhem com outras pessoas que gostam de pintar também, pra gente poder se unir cada vez mais e compartilhar essa pintura, né, que é tão bacana. E não esqueça de ver também se você está inscrito no canal. Isso me ajuda muito aqui para que chegue em outras pessoas também o meu conteúdo e que eu possa gravar mais aqui para vocês. O meu sonho, gente, é que eu conseguisse trabalhar assim só produzindo conteúdo aqui. Infelizmente não dá, por isso que às vezes demora um pouco para postar, mas com a ajuda de vocês, quem sabe eu consiga. E então, né, eu ali na batalha do olho, porque foi difícil, realmente, essa construção, mas é assim mesmo, né? Eu vou agora dar uma puladinha para vocês observarem quando eu acerto, né? Pronto, depois de alguns rabiscos, depois de alguns minutos aí desenhando, a gente tem uma estrutura um pouco mais agradável para o nosso gatinho. Agora vamos pintar, né? Depois de muita batalha, vamos para a parte divertida, que é usar as cores e o pincel e a água e tudo que a gente gosta. Vamos lá. Estou usando o meu pincel série 7, né? Bem macio e só com água eu vou umedecer todo o rostinho do gato. Primeiro só a cabeça, tá? Não vamos nos preocupar com o corpo ainda porque vai secar. Então, eu tô usando o papel também da René Mule, eu não sei como fala, vou deixar na tela escrito. Expression 300 gramas. Então, a gente pode usar bastante água aqui. Vamos umedecer sem tocar no olhinho. Então, a gente vai pintar ali mais a parte onde é colorida do gato, sabe? Agora eu vou pegar um rosadinho bem diluído. Eu acredito que esse é o Permanent Red. É bem aguado. E vou posicionar ali onde são as orelhinhas rosadas. Então, a gente vai criando algumas camadas. Então, primeiro, eu vou começando pelas cores mais claras. Então, ali, a orelhinha rosada. Como tá bem molhado, é normal que escorra, mas isso é tranquilo. Outra coisa que é rosinha também é o nariz e um pouquinho ali da boca. Então, a gente dá essa, digamos, temperada no papel. A gente vai criando a tonalidade. Porque o branco, ele não é completamente branco também. Você percebe que no rostinho da gatinha
o lado direito tem umas tonalidades um pouco mais escuras no branco. Então, você vai colocar também um pouquinho dessa tonalidade. Assim, quando secar, o branco vai ser o papel mais claro, sem nenhum pigmento. E essas tonalidades vão ter um acinzentado também. Agora, pro rostinho, a gente vai colocar primeiro as manchinhas amarelas, né? Com um pouco de ocre e amarelo cádmio. Então, eu vou, posicionando a tinta. Então, eu vou colocando ali, já que o papel tá molhado, a tinta vai dar uma espalhadinha. E essa espalhadinha dá super um efeito de pelinho de gato, sabe? Esse é um esfumado bem bonito na aquarela, que fica bem legal para animais. E aí eu vou passando esse amarelinho em todo lugar que eu observo ali na foto que tem uma tonalidade mais amarelada, alaranjada. Não se preocupa onde está preto, porque o preto vai cobrir o amarelo. Então, o importante é você posicionar a tinta e não deixar ela passar para a parte branca do gatinho. Mas para a parte preta não tem problema, pois a gente vai passar por cima. E assim você vai brincando de fazer essa primeira camada com o amarelo mais claro. Agora eu vou esquentar um pouquinho com o Indian Red. Aqui nessa parte do queixo inferior ela é mais escura, percebam na bochechinha. Então é como um jogo de 7 erros mesmo. Observo ali na foto que ali é mais escuro e vou escurecendo. Agora com o preto, a gente vai colocando na orelhinha. Essa parte a câmera não filmou muito bem, me perdoem, mas vai já aparecer. E tudo isso aproveitando a umidade do papel. Percebam que quando eu boto a tinta, ela já vai se espalhando. Então tem que ter muito controle, né, para que a tinta não borre tudo. Então vai colocando devagar, pensa antes de tocar no papel. Pense no resultado que você quer ter. E isso ajuda muito na hora de criar a sua aquarela. A pincelada vem depois do pensamento. Então, eu quero que a mancha venha até aqui. Eu sei que se eu colocar agora, ela vai espalhar um pouco. Então, eu já coloco um pouco mais para trás, sabe? E aí, a gente vai pintando. Onde é preto no gatinho, a gente vai pintando. Toma muito cuidado só para não borrar o olhinho, porque na pintura em aquarela fica legal se tudo tiver borrado, mas ali o olhinho tiver um olhar bem presente. É isso que eu faço nas minhas aquarelas. Essa manchinha aqui, percebam que o preto é um pouco mais claro na bochecha. Apesar de ser escuro, ele tem um tom mais claro. Então, eu vou trazer isso também para minha pincelada. Eu pego o preto, coloco um pouquinho mais de azul e vou passando nessa parte da bochechinha dele, deixando aquela mancha preservada para depois a gente escurecer ainda mais e deixar mais alaranjada como tá na foto. Com muito cuidado ali, nessa hora você pega mais pertinho da ponta do pincel para fazer o olhinho, né, e não borrar. Aí nessa parte é que você tem que tomar mais cuidado com a precisão, mas depois você pode soltar mais a mão para fazer as manchas. Mais preto, então a gente vai fazer a outra orelhinha ali. Então, tem uma curvinha escura, né? A gente faz a insinuação dos pelinhos. Percebam como aquele rosado que a gente colocou no início já deu uma secada e ficou bem clarinho, né? Então, é muito importante entender como a aquarela seca também, conforme você vai botando. A gente tem uma mancha preta bem presente ali do lado direito do rostinho da gatinha. Então, a gente vai colocando também. Não se preocupa se ficar borrado, manchado. Percebam como o meu gatinho não está idêntico à foto. A gente está apenas usando a foto dele como guia. Eu sempre repito muito isso para mim. E conforme eu vou fazendo, vai ficando parecido com a referência. Mas não torne esse seu objetivo final. Eu vou escurecendo e aos poucos que eu vou sentindo, é mais escuro ali. Aí eu coloco um pouco mais, né? Eu acredito que esse daí foi um sépia não, Burnt Sienna, né? Que é um pouco mais quente, assim.
Eu misturo ali com um pouco do preto para ficar com essa mancha. Agora só com a sujeirinha do pincel e um pouco do rosado, a gente vai dando esse desenho mais sombreado da orelha. Percebam que na foto tem algumas manchas que dão, né, as dobras que tem na orelha. Então a gente dá uma insinuada também com as pinceladas, só para fingir, né, que tem aquelas dobrinhas. Isso dá um efeito bem bacana, profundidade. Com essa mesma sujeirinha rosada do pincel, a gente também marca a boquinha do gato, só criando a sombra mesmo ali dessa região. E vocês lembram que eu falei que o branco não é completamente branco do lado direito? Então vou pegar uma água bem translúcida com um pouquinho de arroxeado, azulado, e vou passar onde eu sinto que tem sombra na parte branca do rosto do gatinho. Então ali do lado direito principalmente. Bem de levinho, é quase imperceptível, mas vai fazer diferença na hora do resultado final. Então sempre que você observar uma imagem que tem ali o branco, observe que o branco nem sempre é branco. Tem um tom de azul, às vezes está mais azulado, mais quente. E é isso que a gente vai criar profundidade no rosto do nosso gatinho também. Agora, enquanto o rosto seca, a gente vai trabalhar um pouco no corpinho do gato. E vai ser só mancha, não vamos nos preocupar com pelos, com penugem nesse sentido. A gente vai formar blocos de mancha. Então, vou usar um pouquinho do preto bem diluído com água para formar esse cinza e o amarelo ocre. Como o foco é o rosto, a gente vai apenas fazer essa mancha, né, com a tonalidade que eu vejo mais na foto. Percebam como eu passei primeiro o amarelo ocre, mesmo que ali fosse preto, porque tem algumas pequenas manchas e é isso que eu quero passar. Eu já pensei nisso na hora que eu coloquei o amarelo, que eu ia colocar o preto por cima e ia dar essas manchinhas. Ó, percebo que o ombrinho dele é mais alto, então eu aumento essa mancha. Agora vamos focar mais nos detalhezinhos do rosto, pintar o narizinho de rosinha, né? E começar a dar os detalhes do nosso gatinho. Agora, vamos focar nos olhos. Aqui a gente tem que ter bastante cuidado para não pintar essa parte mais clara. Vocês percebem que no olho do gatinho tem um brilho, né? Que é o reflexo de uma janela, talvez, no olho dele. Então, a gente foca em deixar esse pontinho branquinho mais claro, mas se você não conseguir, sem desespero, é possível você usar uma tinta guache ou uma acrílica ou uma caneta Posca branca e adicionar esse brilhinho depois na sua pintura. Mas eu gosto de tentar preservar o próprio papel para que a minha pintura seja 100% aquarela, assim, sabe? A gente fazer bem borradinho e ficar com esse efeito. Mas é super possível usar uma guache também, fica super legal. Então, amarelo, ocre, um pouquinho misturado com amarelo cádmio, bem diluído. Vamos aos poucos, usando o amarelo mais claro, aí depois vamos adicionando mais tonalidades conforme a gente vai sentindo, né? E olhando a figura da imagem, né? A foto. Então, agora com o pincel 0 da Ceramic, eu vou fazer o olhinho com bastante cuidado. Esse pincel é ótimo, parece que ele é assim longo e meio impreciso, mas na verdade ele ajuda muito você a fazer linhas e detalhes. Eu recomendo muito, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Eu tô gostando muito de usar ele para detalhes. Então essa parte aqui é para quem gosta de detalhar aquarela, né? Fazer um pouquinho devagar, então eu vou ali adicionando algumas texturas no rostinho. Eu vou olhando a foto, vejo onde pode ser mais escuro, mais claro.
E claro, a parte do olhar, essa íris, né? Não sei como se fala, é a bolinha preta do olho, que na verdade nos gatos são um risquinho, né? Então ali você vai pintando com esse pincelzinho menor. Se for te ajudar, pode usar uma canetinha nanquim para ter mais precisão. Mas eu gosto do pincel porque ele vai ficar um pouquinho borrado, que é a intenção mesmo, né? A gente não tá fazendo uma fotografia, então fica bem bonito. E agora, olhando a foto, eu vou dando mais profundidade, né? De marrom, tomando cuidado para não pintar o brilhinho do olho branco, né? Então vai ser uma mistura de marrom com ocre e amarelo, esse olhinho. Percebam que eu vou encostar o pincel ali na bolinha preta que não estava seca e vai borrar um pouco. Isso, em outros momentos, eu me assustaria, mas eu acho legal. Os borrões faz parte do processo, aí você vai ajeitando, pintando e aprendendo a controlar isso também. Vou colocar mais intensidade amarela nesse olhinho, com muita água, para ficar bem transparente, né? Não ficar aquele amarelão também bandeira, assim, é uma coisa mais sutil. E vamos pro outro lado também, reforçando ali um amarelo ocre, pintando bem. E meu gatinho miando, não sei se vai dar pra ouvir, né? Eu tenho 2 gatinhos, o Peter e o Madruga, um laranja e um preto. Eles são muito fofos. Vou postar uma foto deles pra vocês também aqui. Enquanto seca um pouquinho, eu já pego o mesmo pincel e com o Indian Red, né, um vermelho mais profundo, eu vou ali dando a profundidade do narizinho, que é a parte onde ele respira, né? Observem, é só observar a foto e tentar imitar aquela cor e colocar onde está o seu nariz. É meio que assim que eu penso. Agora um pouco mais de profundidade na boquinha também, com o mesmo Indian Red, que é um vermelho mais escuro. Percebam que conforme a gente vai adicionando as cores mais escuras, o desenho vai aparecendo. E claro, né, a partezinha preta do olho esquerdo também. Tomando cuidado para não ficar muito zarolho, mas o meu gatinho vai ficar provavelmente. Mas é fofo também. Mais uma camada do Burnt Sienna para dar mais profundidade ao olhar. Agora com o pincel só sujo da paleta, você vai botando esses pontinhos do bigode. Percebam que nem bolinha eu faço, eu só esfrego o pincel. Agora com o pincel 0 e o preto, eu vou escurecendo alguns pontos para dar aquele efeito, né, tigradinho, ou adicionar algumas texturas. Aumento mais o olho preto, que eu percebi que ele é um pouquinho maior, senão vai ficar igual uma cobra, né? Adiciono também uma sombrinha na base do nariz. Agora com o pincel mais fino e a sujeirinha, né, do godê. Quando eu digo sujeirinha, gente, essa sujeirinha que fica aí na paleta, que dá uma tonalidade acinzentada, geralmente. Aí eu vou pegando um pouquinho, para não usar preto completamente, e vou colocando esses bigodes. Se eu tivesse uma canetinha branca, eu poderia fazer os bigodinhos brancos ali também, mas eu tô sem. Mas vocês podem fazer em casa se vocês quiserem.
Agora com o pincel maior, eu vou fazer o fundo com bastante água e pouco pigmento. Eu vou pegar ali um Payne's Grey bem diluído. Vai ficar só um fundinho cinza mesmo para tirar esse aspecto branco total do papel e parecer que é um retrato antigo do gatinho, assim, sabe? Naqueles fundos. Então, eu achei legal colocar um pouquinho dessa aguada no fundo. Então, aqui do lado esquerdo é um pouquinho mais escuro, então eu coloco um pouco mais de pigmento para quando secar, criar realmente essa profundidade. Agora, com esse Payne's Grey bem diluído, eu vou criar mais profundidade e criar pelinhos aqui no pescoço. Percebam que o branco não é sempre branco, então quando eu coloco esses detalhes na sombra, dá um efeito mais interessante para o gatinho. Um pouco mais de intensidade aqui no corpo dele, pode ser um pouco mais escuro. Eu amei essas manchas que ficaram bem bonitonas, mas ele é um pouquinho mais escuro, então eu vou dar uma escurecida também. Vocês podem observar que na foto ele é mais vermelhinho, tipo assim, o laranja é mais quente. E o meu ficou mais claro, então eu vou dar uma esquentada em alguns pontos, só para que fique mais parecido com a referência, né? E dê esse efeito mesmo de gato 3 cores, assim, que é esse laranja mais fortinho e quente. Aí eu misturei um pouquinho de amarelo cádmio e o vermelho cádmio. E como a base já tá seca, as tintas não se misturam tanto, então eu consigo adicionar essa camada mais quente. E aí, conforme eu adiciono uma, percebo que ali pode ser mais escuro também. E aí já adiciono a parte mais escura. E aos poucos o nosso gatinho tomando forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Vocês me pediram tanto para pintar um animalzinho. O vídeo ficou longo, mas eu espero que tenha ajudado. É sempre um prazer para mim compartilhar com vocês a aquarela que eu amo tanto, né? Agora um segredo, eu pintei esse vídeo na cama, porque estava muito frio. Então recomendo a vocês também, um dia que tiver muito frio, vocês botam ali uma madeirinha, a sua tinta, cuidado para não derramar, mas dá para pintar na cama também em dias frios, viu? E assim ficou nossa gatinha, muito fofa. Se você gostaria de ter seu pet pintado por mim, é possível, a minha agenda tá aberta, então você pode me mandar uma mensagem, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês entrem em contato comigo e eu posso fazer uma pintura pet para você, especialmente com a fotinha do seu amado bichinho. Além disso, também a gente tem já lançado o meu primeiro curso de aquarela, ensinando você a pintar paisagens. O link também tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É isso, gente. Vamos pintar juntos, que é muito bom. E olha só que fofura, gente, esse porta-pincel da Digby Store que eu ganhei de presente, muito fofo. E super combina com a pintura de hoje. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!